Então, pronto, estamos gravando, hoje dia 9/7. A gente vai dar continuidade à letra A do capítulo 9, é isso, né, que a gente está? Isso, 9. Deixa eu olhar aqui. Capítulo 9. Eu vou retomar a citação aqui, até anotei aqui, porque senão eu esqueço. Deixa eu ver assim. Vamos lá. Mas em um caso, como no outro, o sujeito normal e o neurótico, a eficiência do inconsciente não se detém no despertar. Aqui a gente volta ao ponto, só para fazer uma introdução, né, a respeito de consciente seria não consciente, né? Dizendo que não, né? A experiência psicanalítica não consiste em outra coisa senão estabelecer que o inconsciente não deixa nenhuma de nossas ações fora do seu campo. Então, essa fala aqui do Lacan, eu achei bastante importante, né? Para a gente ter noção da extensão do inconsciente para a psicanálise, né? Que ela não deixa nada fora, nem o campo da consciência, né? Então, sua presença na ordem psicológica, dita de outra maneira, nas funções de relação do indivíduo, merece, no entanto, ser precisada. Não é de nenhum modo coextensiva a esta ordem, pois sabemos que se a motivação inconsciente se manifesta tanto por efeitos psíquicos conscientes quanto por efeitos psíquicos inconscientes, inversamente é uma indicação elementar observar que um grande número de efeitos psíquicos que o termo inconsciente, em virtude de excluir o caráter da consciência, designa legitimamente. Não deixam, por isso, de se encontrar em nenhuma relação por sua natureza com o inconsciente no sentido freudiano. Então, nesse sentido, ele está falando, olha, como que o inconsciente é muito mais do que simplesmente um estado de consciência ou de inconsciência, né? A gente vai ter vários exemplos sobre isso, acho que isso é tão claro até em Freud, né, a respeito, por exemplo, como que até se antes, na primeira tópica, aliás, na segunda tópica, o isso era pensado como aquilo que era inconsciente, superior consciente, etc. Não, a gente vai vendo que não, né? Não tem isso mais, né? Somente por um abuso do termo do inconsciente, né? Se confundem, então, psíquico e inconsciente nesse sentido. E se qualifica, assim, de psíquico o efeito do inconsciente sobre o somático, por exemplo. Então, também não. Né? Não podemos confundir inconsciente e psíquico, né? O inconsciente, ele também se estende ao psíquico, né? Então, era essa tomada dessa citação, né, para a gente continuar. Desta precisa citação de Lacan, devem-se extrair as conclusões que, em absoluto, são as ideias geralmente sustentadas na atualidade e que, na confusão por vezes reinante em torno da psicossomática, são essenciais. Então ele está dizendo assim, a questão da psicossomática, ela também, essa confusão sobre o inconsciente, as duas coisas estão conversando, né? Então, primeiro, o inconsciente pode vir a incidir em qualquer das ações e atos de um sujeito humano falante. Então, olha, qualquer das ações e atos, né? Ou seja, por definição, nenhum escapa a seus efeitos. Então, ele está extraindo, né, o que o Lacan fala, né, daquela citação. Psicológico e inconsciente não coincidem. O inconsciente tem efeitos que manifestam tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente. Ou seja, descritivamente falando, existem manifestações que são inconscientes para o sujeito, apesar de que carecem de relação com o inconsciente, no sentido, né, freudiano.
o que significa afirmar que existe o psicológico inconsciente que não coincide com o inconsciente, com o qual a psicanálise opera. E, finalmente, não se devem confundir psíquico e inconsciente, especialmente, então, primeiro, não pode confundir consciência de inconsciência como algo que seria inconsciente, não confundir psicológico com inconsciente, não confundir psíquico com inconsciente, especialmente quando se trata de um efeito sobressomático. Ou seja, deve-se distinguir entre efeitos inconscientes e efeitos psíquicos sobressomáticos. Tá? Então, aqui também é importante, né? Os efeitos inconscientes, né, porque basicamente o Alfredo está falando, olha, a gente trabalha com uma noção muito específica e muito refinada de inconsciente, né, com coordenadas muito específicas. Tomar cuidado para não pensar, para não confundir isso, né, o efeito psíquico sobre o somático. Né? Seguindo nesse caso, em tudo a Freud, Lacan não só mantém a distinção entre psíquico e somático, rechaçando sua unificação, mas também destaca a diferença entre psíquico e inconsciente. Então, assim, é importante quando a gente recebe, por exemplo, um encaminhamento médico, de outro profissional de saúde, etc., ou até de outro psicólogo ou psicanalista, dizendo, olha, aí deve ser inconsciente, né, por uma questão somática. O Alfredo está falando, olha a confusão que, né, olha, toma cuidado, né, com os termos. Nessas elaborações, já se tentou dar um valor preciso e distinto para o inconsciente, agora se tentará conceber a psicossomática como algo distinto dos efeitos do psíquico sobre o somático. Então, aqui ele vai fazer a segunda distinção. Existe algo que são efeitos do psíquico sobre o somático e outra coisa que é chamado de psicossomática. Uma coisa não necessariamente é a outra, né? Não coincide com a outra. Reservando esse termo para designar exclusivamente certas específicas respostas do sujeito em relação ao inconsciente e ao desejo em relação com o corpo. Somente para tal fim será utilizada a expressão resposta psicossomática. Então, até aqui eu acho que tá tranquilo, tá? Né? São as distinções, os avisos, os alertas, né? E o que dá para tentar trabalhar são sobre alguns efeitos, né? Não confundir. Então, primeiro, vamos resguardar e manter a noção de inconsciente, tomar cuidado para não confundir isso. E, segundo lugar, tentar pensar os efeitos psíquicos sobre o somático, né? Como que isso pode ser pensado a partir do inconsciente, com a sua relação com o inconsciente. Então, primeiro, os efeitos psíquicos sobre o somático não é inconsciente, né? Mas é possível pensar os efeitos psíquicos sobre o somático na sua relação com o inconsciente. E disso tudo diferenciado de psicossomática. Para depois desenvolver uma ideia, né, sobre uma resposta psicossomática. Então aqui ele fala, não se trata de contribuir para a constituição de uma psicanálise psicossomática, porque ele está dizendo, olha, isso não existe, né? Mas de estabelecer o significado da noção psicanalítica de psicossomática. Então, o que é psicossomática, né? Essa noção, esse conceito para a psicanálise. Então ele está fazendo primeiro toda uma separação. Propõe-se sustentar e conservar o sistema de diferenças. Então, para a gente poder pensar e construir, estabelecer uma noção de psicossomática para a psicanálise, né, a gente vai continuar trabalhando com a tabela, né, as diferenças, que apresentam na seguinte tabela que a gente será explicado. Relação
relación de lo psíquico, né, psíquico y lo somático, efeitos de lo inconsciente em el cuerpo e resposta psicossomática. Então, tem 3 pontos aqui, 3 tabelas de diferenciação, né? Vamos trabalhar com sistemas de diferença, né? Como trabalhamos, por exemplo, com a cadeia significante. Então, resposta psicossomática, efeitos do inconsciente no corpo e relação do psíquico e do somático. São 3. 3 categorias para a gente tentar desenvolver, que o Alfredo vai trabalhar, tá? Então, aqui a gente vai começar o item B, uso restrito ou específico do termo psicossomático. Isso aqui hoje não vai ter nota, porque foi de anteontem para ontem que eu consegui traduzir esse item, tá no meu tempo. Daí qualquer coisa, se eu for escrever alguma nota, eu retomo no próximo encontro. A questão lá da eletricidade lá que do meu prédio está demandando tempo. Então vamos lá. Então Lacan desenvolve uma concepção duplamente específica da psicossomática. Então a gente tem um duplo aqui para pensar a psicossomática. Tanto por sua teoria, ou melhor, a concepção que se depreende de sua teoria, que implica a noção de holófrase. Então a primeira está nessa articulação, né? Teoria e implica a holófrase, ou seja, porque a psicossomática na tabela, ela está colocada dentro do campo da holófrase, ao lado, né, de debilidade mental e de psicose. E aqui, né, duplamente, então, a segunda parte do duplo é como por dar à psicossomática um valor específico. E quando fala dar um valor específico, é o valor específico que a psicanálise lacaniana pode oferecer. Isso implica que dentro do grande conglomerado de tudo que hoje é denominado psicossomática, a partir de Lacan, distingue-se precisamente um setor, tanto no que diz respeito à teoria quanto à clínica. Ou seja, é uma distinção prática. Tal elaboração não foi desenvolvida nem nesse, nem em nenhum outro sentido por Freud. Então também Freud não desenvolve. O Freud vai trabalhar, por exemplo, com os efeitos psíquicos no somático, na relação, por exemplo, do inconsciente com o corpo. Isso sim, isso a gente encontra em Freud. Mas um desenvolvimento a respeito específico da psicossomática, não, ele não desenvolve, né? Outros psicanalistas têm teorias sobre a psicossomática. A de Lacan se distingue de todas elas e como se verá, a que melhor se articula ao conjunto de noções psicanalíticas. Então aqui o Alfredo ele está propondo que Lacan tem um desenvolvimento, daí depois a gente chega à nossa conclusão se realmente tem, de forma clara, ou, né, que de alguma forma é mais a minha segunda, eu acredito um pouquinho mais na segunda, que é pensar a teoria lacaniana como uma estrutura lógica, né, e trabalhar a nível dessa relação covariante com os outros conceitos. Tá? Então, o Alfredo está trabalhando, olha, a gente vai pensar a psicossomática num sentido específico, né, e principalmente enquanto valor clínico, a partir da relação com os outros elementos da estrutura. Tá? Por outro lado, responde muito bem ao que a clínica apresenta como com frequência regular, embora cabe destacar, não deixa de haver zonas imprecisas e obscuras, o que faz com que a intervenção do psicanalista na psicossomática seja da índole de uma conjetura redobrada. Tá? Então, aqui ele está dizendo, olha, que é muito interessante, né?
apesar da frequência regular, né, de um analista se deparar com esse tema na clínica, há zonas imprecisas e obscuras. Tá? E que para podermos pensar sobre isso, né, a gente tá falando, da índole de uma conjectura, né, também. Né, vamos pensar a teoria a partir disso. Então, continuamos aqui. Então, faz-se necessário uma teoria específica que ordene e circunscreva o campo tão extenso e impreciso do que hoje se denomina psicossomática. Para considerar o extenso e específico do campo, pode-se considerar que, por exemplo, há fenômenos descritos como psicossomáticos em animais. Esse exemplo é bem interessante que ele vai trazer, ainda seguindo a direção da distinção, tá? Da separação para delimitar. Tal como refere um psicanalista lacaniano francês, em um artigo publicado na revista Analítica, número 48, um veterinário de um zoológico de uma cidade da França manifestou a respeito da existência de fenômenos psicossomáticos em animais, que apareciam ou desapareciam segundo quem era seu cuidador. Se tais fenômenos são denominados psicossomáticos, para os quais não é necessária nem a noção de inconsciente e nem sequer sujeito a humano falante, então tal conceito perdeu totalmente sua especificidade. Então, assim, tá, né? Um veterinário pode dizer, olha, tá ocorrendo um efeito psicossomático no animal X, do zoológico. Tá bem, para ele tá. Mas não quer dizer a mesma coisa, né? Não se trata mais de uma noção de inconsciente, que a psicanálise, com a qual a psicanálise opera, e outros elementos muito importantes para que a gente sustenta o conceito de inconsciente. Né? Sobre esse caso de uso generalizado do termo psicossomática, né, e voltando aqui, essa noção de psicossomática do veterinário geralmente é a qual nos deparamos no dia a dia. Quando conversamos com um médico, quando escutamos alguém falando disso na televisão. Né? Diga, Alexandre. Só fazendo um comentário rápido, né? No último encontro, vocês debateram, eu só via o gravado. Eu não me lembro se é aqui, se alguém da Pola, se foi o Alfredo ou se foi o Lacan em algum seminário. Mas tem uma questão importante da psicossomática, que ela é uma espécie de originária, né? Hoje que os médicos trabalham, né? Ela é uma consequência, é um sintoma do modelo descartiano. Porque quando Descartes ele separa a mente do corpo, ele não dá espaço para a possibilidade dessa intervenção da mente no corpo. E aí você vai ter esse diagnóstico de fibromialgia e de outros, que são uma consequência de você não conseguir, no modelo médico, fisiológico, fazer uma ponte esses campos, né? E aí a psicossomática, ela aparece como isso, assim, tentar explicar de uma outra forma para tentar preservar esse paradigma científico tradicional. Uhum. Eu acho que isso que você está dizendo faz muito sentido, né? Principalmente pelo que a gente vem acompanhando aqui na leitura com o desenvolvimento do Alfredo, que a ideia é que a medicina, e uma determinada medicina, né? A medicina psicossomática, né? Que inclusive o Freud já, em 1800 e pouco, já estava conversando com esse pessoal. A ideia é, de fato, unificar isso, né? Unificação de conceitos, é tentar fazer... né? Porque quando tem essa condição, né, de que algo, né, essa cisão, em geral os médicos dão uma bugada, né? A medicina dá uma bugada, ela dá tela azul.
né, dá uma tela azul e o software ele dá uma reiniciada. Né, e exatamente a aposta da medicina psicossomática, vamos unificar tudo isso aqui de novo para a gente reconfigurar aqui o software. Né? É quando eles mandam pro psicólogo, né? Como tu falou no último encontro. Né? Exato, exato. Né? Mas vamos lá, né? Acho que o Alfredo vai ser bem preciso nesse ponto. Tá. Então, aqui, ó, sobre esses casos de uso generalizado do termo psicossomática, que inclui os animais domésticos, daí ele vai trazer outros termos também que mais ou menos entram nesse mesmo balaio, né? As noções de estresse, o nervoso, o sobreadaptado. Cabe fazer uma precisão. Costuma-se dizer, do campo do lacanismo, se trata de efeitos do significante sobre o corpo. Convém fazer um esclarecimento, que mais tarde será útil para o desenvolvimento teórico da noção específica de psicossomática. Não se trata, nesses casos, do efeito do significante sobre um ser humano ou animal, ou um animal, mas do efeito de uma demanda que, ultrapassando certos limites de uma função orgânica, chega a produzir uma lesão corporal. Costuma-se reduzir de forma errônea o efeito da demanda, o efeito de uma cadeia significante, sustentada por um sujeito falante, com o efeito do significante em si mesmo. Aqui temos uma nota 2, e o Alfredo constrói essa ideia a partir do seminário Angústia 10. Tá? Tá aqui. Então, isso aqui possivelmente ele vai tentar retomar, desenvolver um pouquinho mais para frente. Mas eu acho que aqui o ponto que a gente pode sublinhar para depois ver o desenvolvimento disso, né? Cadê? Aqui. Que é isso, não se trata nesses casos do efeito do significante sobre um ser humano ou um animal, mas do efeito de uma demanda que ultrapassa certos limites de uma função orgânica. Vamos, né, com isso que ele traz, não dá para avançar muito. Tá? Como se vê, é necessário propor um uso restrito do termo psicossomática. Seguramente, com tal restrição, não se conseguirá impedir que fenômenos de estrutura absolutamente distinta sejam denominados dessa forma, mas contribui-se para que, dentro da psicanálise, se estabeleça uma articulação precisa e clinicamente frutífera. Então, o que ele está dizendo aqui também, de novo, né, ele não está tentando resolver o problema do termo psicossomática de forma geral, né, mas sim tentar desenvolver isso melhor dentro do campo da psicanálise. O uso restrito ou específico do termo psicossomática, que o aproxima a um conceito do corpus da teoria, tem o propósito de permitir ou favorecer sua distinção de. Aqui de novo, né? A gente vê que na escrita do Alfredo, né, a gente vai vendo assim coordenadas muito claras de como que ele desenvolve, né, o texto. E a distinção é uma coisa assim, repare, né, é quase assim, é estrutural ali, né? É fundamental. Qualquer enfermidade orgânica, mesmo nos casos em que é palpável que nela houve uma grande incidência do psíquico, muitas enfermidades orgânicas aparecem, pioram ou melhoram segundo o estado de ânimo ou afetivo do doente, apesar do qual não pertence ao campo da resposta psicossomática tal como se tenta defini-lo. Então, aqui ele está dizendo, olha assim, né, vamos tentar de novo distinguir isso, porque sim, né, a gente pode encontrar, ele está dizendo assim, que é palpável, né,
piora, né, por exemplo, de doenças, e quando isso está relacionado ao estado de ânimo de alguém. A conversão somática, histérica ou não, de um sintoma do inconsciente com estrutura de linguagem, compreendida pela legalidade da metáfora e da metonímia, aberta, consequentemente, à interpretação, localizada em uma parte do corpo, mas do corpo significante, tal como Freud o estabeleceu, a partir de algumas considerações para um estado comparativo das paralisias motoras orgânicas histéricas, escritos em 1888. Então, aqui, de novo, mais uma distinção, né, a respeito. E é interessante, né, porque ele podia falar a conversão somática, que aparece no inconsciente, tal como Freud estabeleceu. Mas aqui ele vai e fala, olha, ele elenca coordenadas a respeito, primeiro, da estrutura da linguagem, está falando do inconsciente, que esse inconsciente está compreendido pela operação, né, a inscrição da falta e operatividade do nome do pai, né, legalidade, obviamente, então, a cadeia está legalizada, então ela funciona a partir de dois eixos, metáfora e metonímia, tá? Ela está aberta à interpretação a partir disso, porque a gente está falando que há extração de objeto A. Né? Então, qualquer patologia cuja causa a medicina desconhece, as quais se denomina essenciais, idiopáticas ou criptogênicas, para a medicina existem patologias com causas desconhecidas, mas estão sendo realizadas as investigações para estabelecer a causa, enquanto para outras, dadas suas propriedades, os médicos supõem, embora sem certeza, que as causas escapem a seus domínios específicos. Então vamos lá aqui, ó. Entre estas últimas encontram-se as geralmente chamadas por eles de psicossomática. Quando a medicina se depara com uma patologia, e sua lista é ampla, né, a gente sabe que a nomenclatura, né, todo o hall de diagnóstico da medicina é assim, extensivo, é muito extenso, né? A gente pode ver, por exemplo, no CID, no DSM, por exemplo, mas não só, né, mas também naquilo que se refere à questão do corpo, mas cuja causa desconhece, e estima que, salvo descobertas surpreendentes e inesperadas, continuará a desconhecê-la, por ser a mesma estranha a seu campo específico, tende a denominar tais patologias como psicossomáticas. Então, repare que aqui o Alfred está dizendo o seguinte: o que é chamado de psicossomática para a medicina, em geral? É aquilo que é a área cinzenta. Assim, não é da minha área, basicamente assim. Tá fora quando está fora do meu campo, eu vou chamar isso de psicossomático. Chega uma demanda, né? Um paciente chega ao consultório médico, e isso escapa ao campo deles, né? De domínio do campo deles, eles vão falar, isso aqui é psicossomática. Aqui se propõe não confundir essas patologias com o que na psicanálise lacaniana se entende por psicossomática. Então, aqui a gente tem essa distinção, e aqui o Alfred está dizendo assim, a psicossomática dentro da medicina de forma geral, não necessariamente da medicina psicossomática, porque daí tem outro desenvolvimento, mas da medicina, ela é uma nomenclatura dada por exclusão. Né? Então, é algo assim, tá? Assim, a gente tem ali, né, a nosografia, a gente tem uma tabela quase, né, botânica, né, dos casos que eles trabalham, se não aparece, é por exclusão, então é psicossomática. Deve-se restringir o uso da noção de psicossomática aos casos em que se conjetura que se trata positivamente de uma psicossomática.
E aqui, ó, positivamente, né? Porque aqui, por exclusão, se dá a nível negativo, né? Diagnosticar exclusivamente pela falta de saber sobre a causa pode chegar a ser um erro crasso, porque não se deve perder de vista que talvez a medicina ainda não conheça a causa, ou que tal médico não a saiba ou não soube encontrá-la, ou que errou o diagnóstico, ou que ainda não se manifestaram os elementos que levariam à causa orgânica. Né? Então, ele está dizendo assim que também que dentro do campo da própria medicina, isso pode ser, simplesmente diagnosticar como psicossomático pode ser um erro. Né? Dedicar-se ao tratamento de uma suposta enfermidade psicossomática, onde só se conta com o dado de que o médico não sabe, é perigoso. Deve-se estar especialmente alerta para não operar como se fosse um efeito psicossomático, onde, por exemplo, um médico encaminha um paciente, porque depois de estudá-lo, não encontra causa de seu mal-estar. Não basta que um médico ou vários sustentem, você não tem nada, para diagnosticar uma psicossomática. Não há nenhum motivo para consultar um psicanalista se não se tem nada. Tem que haver algum motivo que justifique a consulta. E esse aqui é um ponto importante, né, que eu acho que pode fazer na questão prática, né, no sentido disso, né, aqui é uma provocação do Alfredo, né, se você vem aqui porque que o médico disse que você não tem nada, por que você viria se você não tem nada? Ou seja, abre uma questão, né, porque está dizendo assim, olha, né, o psicanalista não trabalha com isso, ele precisa ter alguma coisa, né? Por outro lado, o não saber da medicina não tem em si mesmo relação com a psicossomática. Os médicos, hoje, como sempre, operam com um não saber delimitado e o aplicam com um sucesso notável. É muito interessante, né? Acho que quase todo mundo já passou por médico, pronto-socorro, e fica óbvio, né, quando basicamente, claro, né, quando a gente consegue minimamente sair de um certo ideal que o médico ele tem plena noção do que está acontecendo, que ele sabe o que faz, ele sabe o que acontece, ele sabe por que está medicando. Muitas das vezes, ele não sabe. Não sabe o que está acontecendo, não sabe o prognóstico, não sabe o diagnóstico, e não sabe se aquele medicamento é o melhor. Isso acontece muito. Né? E aqui ele vai dizendo que eles operam com esse não saber e tem um sucesso notável, sem com isso cair no campo da psicossomática. Aplicam-se medicamentos dos quais se desconhece o porquê do seu efeito curativo, mas tendo-se constatado que o possuem e que carecem de efeitos nocivos. São aplicados sem inconveniente. Pessoal, a gente teve um caso recente, né, que a gente chama de pandemia, que isso operou muito. Né? Não, vamos usar essa medicação, né, porque essa medicação funcionou para tal coisa, talvez não vai te matar, vamos fazer isso. Né? Por exemplo, uso de medicação, a cloroquina, medicação para carrapato, pulga e piolho, e um monte, né? Uso indiscriminado de vitamina. Né? Então, assim, supor que o médico, sabe, essa que é a outra provocação, supor que o médico sabe quando clinica, né? Não, ele opera muito com não saber. Né? E nem todo não saber direciona ao termo psicossomática na medicina. Não é por desconhecer sua forma de atuar que se converte em uma medicina psicossomática. A medicina é uma prática, não uma ciência, é uma prática com suporte científico, ela, na pesquisas, né? Então a gente tem pesquisa científica em medicina,
Mas a clínica da medicina, ela pode ter enquanto horizonte essas pesquisas, mas na prática ela não é, né, tão científica assim. Mas uma prática, afinal, além disso, não é equiparável às matemáticas, já que o que não se sabe em seu campo não se converte necessariamente em um saber. E, finalmente, para a gente concluir a parte que eu consegui traduzir, o uso restrito da noção de psicossomática possui valor de reintroduzir a lógica do não todo. Pensar em um uso restrito de psicossomática implica a constituição de um campo baseado na pergunta: será uma psicossomática em sentido específico ou não? Tal pergunta coincide com essa modalidade lógica. Tá? Então, aqui eu finalizo essa parte de hoje. Para aqui. O Alfredo, né, como de hábito, né, eu acho que é como ele organiza o pensamento dele, ele vai seguindo essa lógica de, né, primeiro, antes de introduzir o que eu quero introduzir da teoria lacaniana, de falar que há uma novidade, reintroduzir conceitos elementares, fundamentais, né, da psicanálise, ele primeiro, né, assim ele fez, por exemplo, com o conceito de loucura, né, lembra, nos primeiros capítulos. Assim ele vai trabalhando. Assim ele vai trabalhando a ideia da noção da clínica do pai ou a clínica da além do pai, ele vai fazendo essas distinções. Aqui não é diferente. Então ele primeiro reintroduz a ideia e distinção de loucura para diferenciar psicose, né? E ele vai fazendo isso, ele meio que vai abrindo espaço, né? Ele vai meio que preparando o campo para depois desenvolver o conceito. Então, ele está fazendo isso, né? E ele faz de forma bastante insistente, repetitiva. Ele vai vendo assim. É interessante o exercício que ele faz, né? Exercício de pensamento. Ele vai falando, tá, mas olha aqui, se alguém falar isso, não, isso aqui também não funciona. Temos um problema aqui quando mistura psíquico com inconsciente, psíquico com psicossomática. Ele vai desenvolvendo isso, né? Eu acho que é bem interessante para a gente entender mais ou menos como que é o pensamento do autor, né? Como que ele desenvolve. Diga, Alexandre. Essa parte, assim, que a gente viu várias vezes já no livro, assim, essa parte da pesquisa, digamos assim, etnográfica, né, que o Alfredo faz, assim, dos conceitos, é uma parte, assim, para mim, a parte que eu mais gosto desse livro em si, né, que é essa pesquisa do conceito através do senso comum que a gente, às vezes, acredita, né, que também, às vezes, a gente percebe que falta muito em várias obras de psicanálise em si, né? Uhum. Exato, ele vai fazendo isso, né? Ele faz isso com o termo do inconsciente, né? Ele vai falando, olha, né, teve um problema, um problema no sentido de efeitos, né? Freud, ao utilizar inconsciente e utilizar esse termo que já era usado né, na linguagem comum, vai tendo alguns efeitos, né? Por exemplo, confundir aquilo que já era dito com um conceito, né? E ele vai mapeando isso, né? Vai mapeando, e repare que ele diz assim, não é que eu vou resolver isso, né? Não se trata de, por exemplo, conceitos psicossomáticos, eu não vou resolver isso. Mas é importante para nós, dentro da psicanálise, a gente minimamente não cair em alguns erros, né, que são muito complicados, né? Pessoal, acho que é isso, né? Se tem alguma questão, acho que ainda não é nem tanto de questão, né? É meio que quase um panorama, né, que ele está trazendo, né? Então é isso, pessoal, né? Obrigado pela participação, né? Se eu escrever algum comentário, eu envio não, aliás, eu apresento no próximo encontro, tá? Dessa parte que não deu tempo. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Obrigado. Até semana que vem.